Muito bem, estamos já na reta final da edição de hoje do Resenha Semanal e vamos concluir a análise em torno do relatório divulgado pela Amnistia Internacional sobre a situação de segurança na província de Cabo Delgado, designado "O que vive foi a morte, crimes de guerra no Cabo Esquecido", fazendo então alusão à situação de insegurança que assola a província de Cabo Delgado desde o ano de 2017 por conta dos ataques perpetrados por terroristas. Renato Malega, como olha para o potencial econômico da província de Cabo? Até que ponto esta situação de insegurança condiciona o potencial econômico da província de Cabo Delgado? E depois, aliado a isto, a forma como a situação das operações militares estão a ser geridas, tendo em conta esta denúncia da Amnistia Internacional sobre a presença, efetivamente, de grupos mercenários naquele ponto do país. Bom, há um dado que vale a pena ressalvar, que já vivemos, já tem alguns vídeos aqui sobre o aparente apoio popular que os insurgentes têm estado, ou já beneficiaram. Esta situação, muitas das vezes, e o colega Mabote levantava um pouco sobre esta necessidade de averiguar se tem populações que apoiam ou não os insurgentes. Às vezes, as estratégias militares, elas não terminam apenas no quartel. Os grupos de inteligência precisam também de compreender o comportamento das comunidades. E este comportamento não pode ser apenas para espionar e depois retaliar. Tem que ser também encontrar mecanismos de como ter apoio da população, como compreender aquilo que são as expectativas da população. E muitas das vezes parece que falta um pouco este lado de conjugação, portanto, de algum vínculo com a população. Razão pela qual, muitas das vezes, a nossa Força de Defesa e Segurança, a todo custo, preferem usar a força como o único recurso no campo de guerra. E eu julgo que há muitos outros aspectos a serem explorados. E a questão por exemplo, do impacto econômico. Eu penso que o impacto poderá ser negativo se não houver sinais. Nós sabemos que nos últimos tempos, o próprio chefe do Estado teve encontro, por exemplo, com o representante da Total, penso que é o diretor da Total. Certamente estas conversações tinham muito a ver com a questão de segurança e essa conversação certamente pode encontrar alguma tranquilização ou não, dependendo de que tipo de projeções o Estado moçambicano leva a cabo para situações futuras. Mas, olhando a questão do relatório mesmo, esta preocupação da violação dos direitos humanos tem que ser vista como um problema sério e ainda bem que o governo moçambicano, o Estado moçambicano, tem estado a pedir parcerias com a União Europeia e não só, para haja algum tratamento específico, porque a questão dos direitos humanos não pode ser deixada de lado. O colega Mabote, por exemplo, fazia menção de que às vezes tem que se responder mais ou menos à medida dos insurgentes. A coisa não é bem assim. Existem compromissos que são assumidos como um Estado no tratamento das questões de guerra. Os crimes de guerra estão lá presentes. Portanto, é muito importante que observe-se sempre a questão dos direitos humanos em todas as vertentes. Havendo situações em que é difícil gerir, é aí onde podemos recorrer a outras realidades. Os europeus e os americanos, por aí fora, estão, por exemplo, balizados em trabalhar nas questões de terrorismo, de combate ao terrorismo. Por que não buscar? Os americanos têm interesses naquela zona, por exemplo, a União Europeia, IDE. Por que não buscar experiências dessa gente? Eu sei que Portugal, por exemplo, disponibilizou-se a enviar portanto, especialistas em gerir essas questões. Nós precisamos de... Agora, outro caso também não menos importante é que nós não estamos a nos posicionar se estamos em guerra ou não em Cabo Delgado. Este é um outro elemento. O governo moçambicano, o Estado moçambicano precisa de posicionar-se definitivamente se aquilo que está em guerra, que está em Cabo Delgado é guerra ou é outra coisa. Porque neste momento nós temos a Força de Defesa e Segurança, os militares, a atuar num assunto que não lhes é reservado. Muito bem. Miguel Mabote quer ter também o seu comentário. Sim. E também associado a isto, continuamos ainda sem o Exército, continua ainda sem o seu chefe de Estado-Maior-General, nomeado isto depois da morte do general Mussa. Ok. É assim.
Acho que ninguém tem que ditar regras de como alguém se deve defender quando é atacado. Quando alguém me ataca, eu posso não usar as mãos, mas usar os dentes para morder a pessoa. Ou vou aos pontapés, depende de como eu acho que estou-me a defender. Agora, dizer que o Estado moçambicano não estou a admitir que há mercenários, mas caso hajam mercenários, é uma forma que o governo encontrou de se defender. Se calhar, se não tivesse esses mercenários, essa guerra já teria atingido outros patamares. Então, para mim, não se deve ditar regras. Quem sabe como é que são recrutados os insurgentes? Houve esse estudo lá? Para dizer, para dizer quem são eles. Para dizer quem são eles. Então, quando se trata de defender, nós temos que ter uma regra aqui, não é? E não podemos esconder que o governo, de facto, foi pedir apoio à África do Sul. A África do Sul passa a meter em empresas privadas, não é? Para segurança. Então, empresas privadas, cara, são esses tidos como mercenários. E também os próprios empreendedores lá, eles reclamaram pela sua própria defesa. Eles fizeram qualquer coisa para isso. O que eu estou a dizer aqui é que se nós vamos dizer que não, tem que se defender desta ou daquela maneira, acho que não há justiça por aí. Não há justiça por aí. Agora, se há um atropelo à Constituição, nós temos que atacar essa parte do atropelo à Constituição. Mas a forma como nós temos de nos defender, nós já estivemos aqui nessa guerra, por exemplo, da Renamo, não é? Já tivemos zimbabuianos aqui, não é? Guerra de Jan Smith, já tivemos cubanos aqui. Não é? O essencial era defender a soberania. Agora, se nós, alguém tem que dizer, não luta assim, não pode morder, não vai a socos, não vai a cabeçada, acho que alguma coisa não está bem. Muito obrigado, Miguel Mabote, muito obrigado, Renato Malaga, muito obrigado a si, caro telespectador, que nos acompanhou até agora. Desta forma, colocamos ponto final à presente edição do Resenha Semanal, com a promessa de regressar no próximo domingo com mais temas para debate. Boa noite e votos de uma excelente semana laboral. Até a próxima.